皆さん、こんにちは。eBailey の先生、タリタです。今日は17課の文法の勉強をしていきましょう。まず、はじめの文法です。Vamos aprender jutsu, que significa cada por vez, cada. Na frente desse jutsu, geralmente colocamos os tipos diferentes de contagens, porque no Nihon, cada coisa que a gente for contar tem sufixos finais diferentes, né? E eu vou apresentar também uma outra forma de estar juntando uma palavrinha com esse jutsu para ter o sentido um pouco diferente que nós escutamos com bastante frequência. 例文を見ましょう。スーパーでバナナとリンゴを一つずつ買いました。Esse 一つ vem da contagem geral de coisas pequenas. Então, スーパーでバナナとリンゴを一つずつ買いました。Eu estou falando que comprei de cada, né? Uma maçã, uma banana. Do スーパーでバナナとリンゴを一つずつ買いました。2番です。今から一人ずつ名前を呼びます。Esse 一人 usamos para contagem de pessoas. Então, 今から一人ずつ名前を呼びます。Então, eu vou chamando nomes por vez, né? Então, 今から一人ずつ名前を呼びます。最後です。じゃあ、このプリントを1枚ずつ取ってくださいね。Eu estou falando, じゃあ、このプリントを1枚ずつ取ってくださいね。Esse printo são as impressões. E para coisas finas, achatadas, assim, folhas, usamos a contagem 1枚. Então, 1枚ずつ取ってくださいね. Para você pegar uma folha, aí cada uma pessoa tem que pegar uma folha dessa impressão, né? このプリントを1枚ずつ取ってくださいね。Então, o professor poderia estar falando, プリントを1枚ずつ取ってくださいね. Numa sala tem 20 pessoas, essas 20 pessoas vão pegar essa folha, uma folha por vez. Nesse sentido que ficaria, né? Cada uma pessoa tem que pegar uma folha. プリントを1枚ずつ取ってくださいね. Se você reparar, então, essas três frases que eu citei aqui tem a contagem específica mais jutsu. Tem uma outra forma que nós podemos colocar com a palavra skoshi de pouco. Esse vai significar skoshi jutsu no sentido de aos poucos. É a única, assim, diferente que não seria cada ou por vez, cada. Vai mostrar esse de gradualmente, aos poucos. 次の文法です。Aqui vai ter a parte gramatical de dúvida, né? Quando nós queremos colocar mais de um verbo para estar fazendo a pergunta. Aqui temos tem as duas frases separadas. Suzuki-san wa kimasu ka? Eu estou simplesmente perguntando, o senhor Suzuki vem? Suzuki-san wa kimasu ka? A minha dúvida. Aí outra minha dúvida é saber, anata wa shiteimasu ka? Você sabe, né? Então aqui existem as duas perguntas. Eu quero saber se o Suzuki-san vem, mas eu quero saber também se você sabe, né? Então a minha pergunta, assim, juntando essas duas perguntas separadas, será: você sabe se o Suzuki-san vem? Né? E nesse sentido, e como que ficaria essa estrutura de frase em Nihongo? A gente sabe que alguns pronomes como eu, watashi, anata, você, a gente oculta. Então, nesse caso, nessa frase, a gente pode estar ocultando. Então, Suzuki-san ga kuru. Essa primeira dúvida, né, sempre tem que estar no formato curto, né? Tanto faz, se vai ser de dicionário, presente e futuro, se vai ser de passado, forma tá, se vai ser de negação, forma nai. Única coisa que tem que ser forma curta. Então, Suzuki-san ga kuru ka dou ka shiteimasu ka? Esse ka dou ka
é uma expressão que você vai precisar para estar ligando essas duas perguntas. E, assim, a minha dúvida principal é se o senhor Suzuki vem. Então, a pergunta principal vem na frente e eu quero saber se você sabe. Fica no final, né? Então, ficaria, assim, o contrário do português. Então, Suzuki-san ga kuru ka douka shiteimasu ka? Esse kadoka é muito importante. Se a gente não tivesse essa expressão kadoka, não teria como fazer esse tipo de pergunta. Aí, uma coisa que é bom ressaltar é que quando nós usamos esse kadoka, nós não usamos gimonshi. O que é o gimonshi? Gimonshi são aquelas palavras de dúvidas, como onde, né, doko, nani, o que, e as palavras que acompanham o nan, como nanji, nanyobi, o nan é uma palavra de pergunta. Então, eu não posso usar o do, shite, o porquê, sabe? Então, essas palavras significam gimonshi. Esse gimon é de dúvida. Então, são palavras de dúvida, né? Como onde, quem. Eu não citei todos, mas existem. Tudo que for para pergunta, você precisa, né? Faz parte desse gimonshi. Então, onde, quem, por quê, sabe? Que horas, que dia, né? Nesse sentido. Então, isso chama gimonshi. E nessa parte gramatical, kadoka não pode ter. A nossa dúvida principal usando esse kadoka, é claro, o senhor Suzuki vem, mas a minha dúvida é se você sabe ou não. Então, a nossa dúvida, eu não preciso de gimonshi, né? Porque a minha dúvida é através dessa pergunta, shiteimasu ka? Ou você sabe, ou você não sabe. Reibon wo mimashou. この料理は食べたことがないので美味しいかどうかわかりません。Eu esqueci de comentar também que caso for verbo na forma curta, se for nakeyoshi, ikeyoshi, meshi, não tem, assim, regra, uma coisa diferente. Você simplesmente junta. Né? Então, a única coisa que tem que tomar cuidado são os verbos. Caso contrário, meshi, nakeyoshi, ikeyoshi, é só juntar. Então, reibun fica assim: この料理は食べたことがないので美味しいかどうかわかりません。Eu tenho この料理は食べたことがないので como esse tipo de assim, culinária ou prato de comida, nunca comi, não tenho experiência de ter comido esse prato, então, oishii ka dou ka wakarimasen. Né? Então, a minha dúvida, né, assim, o que fica ressaltado nessa parte de dúvida, né, fica oishii ou oishikunai. É gostoso ou não é gostoso? Então, eu não sei se é gostoso esse prato, porque eu nunca comi. Ficaria nesse sentido. Então, a minha dúvida maior é oishii ka dou ka wakarimasen. Eu não sei se é gostoso ou eu não sei se é gostoso ou não é gostoso. Então, essa é a minha dúvida. E como eu estou acrescentando esse wakarimasen, você precisa usar essa parte gramatical kadoka para ligar os verbos. Tudo bem? Então, eu preciso, se tem mais de uma dúvida numa frase e não tem o gimonshi, você precisa desse kadoka. 次です。今日スーパーが開いているかどうか知ってる? Né? Aqui eu coloquei bem na informal, mas a regra é a mesma. Então, 今日スーパーが開いている. 開いている está aberto. Então, スーパーが開いているかどうか知ってる? Então, a minha dúvida é スーパーが開いているou 開いていない。Então, o mercado está aberto, o mercado não está aberto. Essa é a minha dúvida. E tem mais
você sabe, né? Então, isso também é a minha segunda dúvida. Então, você sabe se o mercado está aberto ou não hoje, né? Então, nesse kadoka, ficaria está aberto ou não. Na primeira frase, oishii ka douka, se é gostoso ou não. Então, precisa dessa kadoka para estar falando se é ou se não é. 最後です。来週は休みかどうか、来週は休みかどうか聞いてきます。Esse 聞いてきます tipo, eu vou lá perguntar, né? Eu vou perguntar se semana que vem é folga ou não. Yasumi, substantivo, mexe, não precisa de nada, só junta. Então, 来週は休みかどうか聞いてきます。A minha dúvida é se é semana que vem é folga, tem folga ou não. Aí eu vou tirar essa dúvida. Então, 聞いてきます。Essa parte gramatical, nós usamos bastante verbos. A segunda dúvida, como que né, eu já usei. Shiteimasu ka, você sabe? Wakarimasen, eu não sei. Kiite kimasu, eu vou lá perguntar. Eu posso usar shirabemasu, de pesquisar. Kakunin shimasu, de analisar, verificar. Né? Então, existem sempre, não são todos os verbos que vão fazer sentido com essa parte gramatical. Então, eu sempre tenho que colocar os verbos que vão fazer sentido nessa frase. Mesmo a gente traduzindo em português, não vai ser qualquer assim verbos que vão se combinar. O último, o verbo, no caso, a minha segunda pergunta, que em português sempre vai ficar no começo, você sabe, eu vou perguntar se, ou eu não sei se é gostoso ou não, fica na primeira parte, se for português. Então, existem verbos que têm essa combinação boa, né? Então, a gente tem que saber usar. Aí, tem alguns verbos como shiteimasu, wakarimasu, kiitekimasu, shirabemasu, de pesquisar, kakunin shimasu, de verificar, que são bastante usados nesse tipo de frase, né? Mas tomar cuidado, porque não são qualquer verbos que nós podemos juntar. 次の文法です。Aqui existe pergunta informal. Nós aprendemos a formal, aí tem a informal e tem mais informal, né? Então, para você estar usando esse tipo de informal, você tem que ter uma afinidade, né? Você tem que ter essa liberdade com a pessoa para estar usando esse tipo de partícula. Então, assim, nós vivemos muito mais nas situações formais do que informais. Então, tem que tomar cuidado. Não é para qualquer pessoa que você pode usar essa parte de dúvida, né? Pergunta informal. Mas tem a pergunta, finalizo com kai. Significa desu ka, masu ka, mesma coisa. Quando eu uso alguma coisa no kai, né? Significa que tem um nakeyoshi, meishi, significa que você está falando desu ka? Caso tiver nessa pergunta nakeyoshi, meishi, você tem que colocar na no kai. Regra permanece. Se nakeyoshi, meishi, você tem que ter o na no kai. Vai estar falando na nossa formalidade desu ka, masu ka ou desu ka, que nós já aprendemos. Reibon o mimashou. Samui no kai, né? Aqui, samui desu ka, eu estou querendo falar samui desu ka, eu posso estar falando samui no kai. Daijoubu kai, daijoubu desu ka, mesma coisa. Yasai mo tabeta kai, né? Yasai mo tabemashita ka? E 明日は休みなのかい? 明日は休みなんですか? Né? Yasumi, mexe, por isso que precisa desse na. Então, assim, tem que analisar primeiro para quem você vai falar esse tipo de gramática. Aí temos um pouco também. Outra forma, se tiver o nakeyoshi, meshi, nandai. Vamos usar a pergunta de partícula final, dai.
É a mesma coisa aqui, desu ka? Se você vai colocar gimonshi, lembra do gimonshi? Esses quando, quem, onde, essas palavras de dúvida, mas verbo undai significa a mesma coisa que desu ka? Na nossa formalidade. Aí temos rebun desu. Donna hito nandai? Né? Mesma coisa. Donna hito nandesu ka? Esse donna, que tipo de faz parte do gimonshi? Né? E doshite yasumundai? Doshite, o porquê de gimonshi, você está com dúvida. Doshite yasumundai? Doshite yasumundesu ka? Mesma coisa. Party wa itsu nandesu ka? Itsu também gimonshi. Então, party wa itsu nandesu ka? Mesma coisa. E nanji ni okitandai? Nanji também faz parte do gimonshi, dúvida de horário. Então, nanji ni okitan desu ka? Mesma coisa. Então, seria o informal mais baixo, informal. Então, tem que saber com quem usar, né? Com quem falar, e você conjuga dessa forma. Dentro, assim, de família, né? Dependendo da região de onde você mora no Nihon, escutamos com bastante frequência, mas porque é família, né? Caso você vai falar com as pessoas que não fazem parte da sua família e não tem afinidade, já fica muito estranho, né? Você não pode estar usando esse tipo de parte gramatical. Mas aqui aprendemos, né? O final, a partícula final, kai, e partícula final, dai. これで第17課の文法は終わりです。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。